Ora, viva mais uma vez, bem-vindos a mais uma sessão de formação da OPCO. Hoje vamos falar sobre o FMEA. Nós já tínhamos feito uma sessão sobre este tema, mas hoje o intuito desta sessão será falar mais de aplicação de um caso prático desta nova metodologia do FMEA, de acordo com o novo normativo da IATF e da VDA. Portanto, vocês, como todos sabem, existe uma nova norma, que é o culminar de 3 anos de colaboração entre os vários OEMs, nomeadamente a IAG e a VDA, para tentar conciliar a informação que ambos tinham num documento único para ser mais fácil e mais incisivo na procura da melhoria contínua dos nossos processos. Este substitui a 4ª edição do FMEA e o volume VDA4. Só para contextualizar, não é? Portanto, quando falamos de FMEAs, estamos a falar de um método analítico que tem como objetivo avaliar os potenciais riscos técnicos, portanto, estamos a falar de riscos técnicos que têm que ser avaliados, as causas de falha, as potenciais falhas que estão aqui a ser realizadas do produto ou processo, caso nós estejamos a falar do FMEA produto, é para o design de FMEA e processo é para o processo FMEA, as causas e os efeitos das falhas, quais são as ações preventivas e de detecção que eu vou ter que estar a implementar para reduzir esse risco e quais são as ações que eu depois vou fazer para reduzir um determinado risco. Okay? De terem atenção que nós estamos a falar unicamente, quando falamos de FMEAs, análise de riscos técnicos. Okay? Não faço análise de riscos financeiros, nem faço análise de riscos estratégicos, nem riscos relacionados com o tempo. São riscos técnicos que eu tenho que me estar a debruçar. Então, a nova metodologia fala em 7 passos. Vamos passar rapidamente por eles todos. O primeiro passo, planeamento e preparação, que tem uma metodologia que são os 5 T's. O intent, portanto, é determinar a intenção do FMEA, qual é o objetivo deste novo FMEA. Qual é a sua calendarização? Quando é que esta análise de riscos tem que estar completa? Qual é a composição da equipa? As tarefas que cada um dos elementos da equipa faz e quais são as ferramentas que vamos utilizar para materializar este FMEA. No fundo, nas ferramentas estamos a falar se temos algum software específico, se trabalhamos numa folha de Excel. No fundo, é como é que nós vamos estar a concluir e a materializar todo o trabalho que está a ser feito. Portanto, isto é a abordagem dos 5 T's. Intent, Timing, Team, Tasks e Tools. Tendo isto feito, passamos para o segundo passo, que é a análise da estrutura do meu processo. Vamos falar basicamente nesta formação sobre FMEAs de processo. O trigger, o início de um FMEA de processo é o fluxograma de processo. Onde eu tenho o quê? Tenho aqui o meu processo total de fabrico, de montagem, com os vários passos que eu tenho que estar a executar. E agora vou-me debruçar sobre cada um destes elementos que estão aqui de foco. O que a norma fala são os tais elementos de foco, quer dizer, são as tais tarefas que eu vou ter que executar para quê? Para garantir que o produto final saia ok. Eu não estou interessado em tarefas deste tipo. Estas tarefas são tarefas de decisão. Eu não verifico se o material ou se o produto está ou não está ok. Se estiver ok, continua. Se não estiver ok, passa aqui para uma série ou uma tarefa anterior. Okay? E isto não é o âmbito, nem é o elemento de foco destes FMEAs. O FMEA, os elementos de foco são todas as tarefas que estão a adicionar algum valor ao meu produto. Okay? São aquelas que potencialmente podem garantir ou podem provocar modos de falha. Eu, quando estou a inspecionar uma peça, para simplesmente não posso originar modos de falha. Porque ou está ok ou não está ok. Muito bem? Então, tendo isto em mente, eu tenho até o meu elemento de foco. Ok? E agora vou verificar onde é que o meu elemento de foco
está a ser inserido no nível superior e quais são os vários componentes que fazem parte do meu elemento de foco. Quando eu estou a falar de um determinado processo, o que é que eu tenho? Vamos supor que eu estou-me a debruçar sobre este processo, que é o processo de lubrificação de uma roda dentada. Este processo, vamos imaginar que este processo seria este que estava aqui, esta etapa, o processo era aqui a lubrificação. Faz parte do nível superior. E o que é o nível superior? O nível superior é toda esta linha que está aqui. Okay? Portanto, isto é o elemento de foco desta linha que está no nível superior. Então, o meu elemento de foco seria este aqui. E isto é o nível superior, que é a montagem do motor elétrico. Quais são os meus componentes? Ora, aqui, uma das primeiras novidades que este também nos diz é que os elementos que eu tenho que considerar em todas as tarefas são os elementos que nós já conhecemos, os 4 M's, no mínimo, podes pôr 5 ou 6, que são os 4 M's do diagrama causa e efeito ou do diagrama de Ishikawa. Onde temos aqui a mão de obra, onde temos aqui, isto é a mão de obra, isto é o M de máquina, aqui é o M de matéria-prima, e atenção que estas matérias-primas que nós pomos aqui, quando estamos a elaborar um fumeiro, não são as matérias-primas do produto propriamente dito, ou seja, não é aquilo que faz parte do produto, mas são todos os produtos que nós precisamos para garantir que o nosso processo funciona adequadamente e não produz modos de falha. Ok? Vou dar um exemplo. Se eu estiver a falar de uma injeção, a matéria-prima aqui não é o polímero que eu estou a injetar, mas é, por exemplo, o desmoldante. Se tiver um molde com desmoldante, o desmoldante é uma matéria-prima que eu preciso de utilizar para garantir que o processo de injeção não vai ter modos de falha e vai se comportar da maneira como está a ser exigido. Okay? Portanto, eu tenho aqui o nível superior, nível inferior, que são os componentes, e o meu elemento de foco. O terceiro passo, então, uma vez já tendo aquela estrutura, vou dizer quais são as funções de cada um dos elementos. Para que é que serve esta tarefa que eu estou a realizar? Para que é que serve o meu produto final? E para que é que serve e qual é a função da máquina? Qual é a função da matéria-prima? E qual é a função do meio ambiente e da mão de obra? São os 4 M's que eu tenho que estar ali a colocar. Se eles existem, alguma função têm eles. Não quero esquecer que eu não estou a analisar estas funções. Porque é que eu preciso da função? Preciso da função para cumprir esta função do nível superior. E como é que eu faço para implementar a minha função, que é o elemento de foco? A maneira que eu tenho para implementar a minha função é garantir que estas funções atrás são cumpridas. É garantir que a máquina funciona corretamente, que o operador cumpre as instruções de trabalho da maneira mais exata, que a matéria-prima está lá toda e que as questões ambientais de contaminações, luz e qualquer outro tipo de temperatura ou umidade que eu tenho que estar a controlar para garantir que o meu processo está a ser estável, também tem que estar controladas e também tem a sua função. Quarto passo, então, uma vez que eu tenho a função já definida, agora vou analisar como é que essa função poderá falhar. Okay? Portanto, a falha é sempre vista aqui no elemento de foco. O efeito vai ser visto no elemento superior. E a causa vai ser vista nos componentes. Okay? Não se esqueçam que cada elemento que está aqui é equivalente a eu ter o meu diagrama causa e efeito, ok? Onde tenho aqui os 5 M's, ou os 4 M's, ou aqueles que vocês... E cada uma destas causas que estão aqui há de ser um destes tracinhos que está aqui. Okay? Em que este M, se este M era a máquina, ok? Esta máquina seria esta aqui, não é? Máquina. Então temos aqui, na prática, temos aqui
um diagrama de Ishikawa, mas feito em termos de tabela. Mais uma vez, não nos esqueçamos que a falha, os efeitos são vistos no próximo nível superior e as causas são verificadas no nível inferior. Passamos então para o quinto passo, que será o quê? Que será a parte da análise de risco propriamente dita, onde eu já tenho o efeito e vou pontuar a severidade de 1 até 10. Tenho as minhas causas e cada uma das causas vai ser pontuada através da sua ocorrência. Não se esqueçam que a ocorrência é a ocorrência das causas. Também vai estar aqui de 1 até 10, cada uma destas categorias que estão aqui. E vou verificar qual é a minha detecção, como é que eu deteto. E agora a detecção é do quê? A detecção pode ser da causa ou do modo de falha. E aqui vai estar outra vez a pontuação de 1 até 10, com tabelas que a norma agora também está a divulgar, com algumas alterações, mas o critério é sempre o mesmo. Vou verificar a severidade, a ocorrência e a capacidade de detecção. Okay. Nunca esqueçamos que a prevenção é tudo o que eu faço antes que a falha ocorra e a detecção é tudo o que eu faço após a falha ocorrer. Mais pormenorizadamente, se eu estiver a falar de um processo, quando eu estou a produzir uma determinada característica do produto, tudo o que eu faço antes de produzir essa característica, ou seja, tudo o que seja instruções de trabalho, garantido capacidades da minha máquina, CPs, CPKs e todos os outros indicadores que eu tenho que estar a melhorar. E a capacidade de estar a monitorizar todos esses processos, tudo isso eu faço para garantir que esta característica do produto sai 100% ok. Após eu produzir essa característica do produto, passo para a detecção. E aí estamos a falar das inspeções todas que eu tenho que estar aqui a fazer. Portanto, tudo o que eu faço antes de produzir uma determinada característica é a prevenção, tudo o que eu faço após é a detecção. Temos aqui depois o modelo, onde eu tenho o efeito. Vou classificar o efeito aqui. Tenho o meu modo de falha, a causa, a prevenção, e agora aqui a prevenção, não se esqueçam que é a prevenção da causa. E vou pontuar essa prevenção. E na detecção, a detecção aqui é da causa ou é do modo de falha. Aqui há dois, o âmbito é diferente. Aqui tanto pode ser como é que eu deteto que o produto está com uma determinada não conformidade, ou como é que eu deteto que esta causa vai provocar essa não conformidade no produto. E vou aqui pontuar a detecção. E no final tenho um AP, que já não existe, como vocês viram no modelo anterior, o RPN, que é o número prioritário de risco, deixou de existir. Há um AP, que basicamente o AP ou é H de high, alto, ou é médio, ou é um L de baixo. São estas três categorias agora que eu hei de colocar aqui em cada uma destas colunas. Este é um excerto dessa nova tabela, onde basicamente o que é que eu tenho? Tenho aqui o valor da severidade, da ocorrência e da capacidade de detecção que eu já vi através das novas tabelas de avaliação. Consoante o valor da severidade, imaginemos que eu tenho um 10 na severidade, um 5 na ocorrência e um 4 na detecção. O valor que vai lá aparecer é um H, prioridade alta das minhas ações. Okay? Portanto, a maneira depois como eu tenho para classificar os Hs, que é esta prioridade da ação, é olhando para esta tabela e verificar exatamente onde é que se enquadram cada um dos critérios e das pontuações anteriores. Okay. O que é que a norma fala? Sei que se for um H, ou seja, se a prioridade for alta, a equipa necessita de definir ações adequadas para melhorar a classificação da ocorrência, ou justificar que as razões pelas quais as ações atuais são suficientes. Aqui deve, reparem que a diferença está na palavra, necessita definir. Se for média, deve definir. E aqui, ou justificar que são suficientes as ações corretas. Ou então pode definir. Está
Bem, portanto, o objetivo é concentrar os meus esforços nos Hs e todas as ações que eu tenho que realizar em primeira instância e todos os recursos têm que estar focados nos meus Hs, que são as prioridades altas. Não esquecer de uma coisa importante que existe mais nitidamente neste novo referencial, é que o peso de cada uma das características, da severidade, da ocorrência e a detecção, não é igual. Okay? O que tem mais peso na atribuição dos Hs é a severidade, a seguir vem a ocorrência e por último vem a detecção. Okay? Portanto, o peso vai neste sentido aqui. Isto é feito porque para nós evitarmos estar a olhar para a detecção como sendo a solução dos nossos problemas. A detecção não é melhoria dos processos. A melhoria dos processos faz-se na ocorrência. A diminuição desta ocorrência é que faz com que haja a melhoria dos processos. Nós sabemos, quando estamos a fazer um fumeio do processo, que normalmente nós aqui não tocamos na severidade. Portanto, ou andamos aqui na ocorrência ou na detecção. E agora depois vão ver que não vai fazer cada vez menos sentido andar a trabalhar aqui na detecção, porque isto tem muito pouco peso na atribuição da prioridade das ações que eu tenho que estar a realizar. Temos então aqui o sexto passo, agora, que é da otimização. Uma vez que eu já tenho a minha análise de risco feito, vou agora fazer o meu ciclo PDCA para implementar as ações que eu acho que sejam necessárias, verificar as ações, portanto, planeio as minhas ações, implemento-as, verifico o resultado dessas mesmas ações e se houver algum gap entre as ações que eu implementei e o que estava planeado, eu vou agir de novo na melhoria contínua dos meus processos. Okay? Portanto, não esqueça que este ciclo PDCA é aplicado. Muito importante aqui a parte do check. Okay? O problema, a ação não acaba com a implementação. Okay? Eu tenho que verificar sempre se a implementação deu origem aos resultados que eu estava à espera ou que eu previ aqui na fase do planeamento. E por último temos aqui o sétimo passo, que é o passo novo, que é a documentação dos resultados. Onde temos que registrar qual foi o planeamento que foi feito, qual o âmbito da análise que eu produzi, quais são as funções que eu estive a analisar neste meu FMEA, quais as falhas, qual a avaliação em termos de risco que foi feita e qual é o meu plano de ação. Portanto, isto agora passa a ser um documento oficial que corporiza tudo aquilo que foi executado nas tarefas anteriores do meu FMEA. Okay? É um documento que eu posso e devo divulgar perante os meus clientes. Não tem nenhuma informação confidencial, ou também posso estar, ou devo também estar a promover e a divulgar este documento na gestão da empresa, para quem não participa diretamente na elaboração dos FMEAs, para estar com uma ideia do que é que foi feito, para ter uma análise geral do resumo de cada uma das análises de riscos técnicos que eu tive a fazer dos meus produtos. Portanto, estamos a falar falamos muito resumidamente dos 7 passos. Vamos agora tentar mostrar aqui um modelo do meu Excel, onde eu tenho o modelo que estava ali feito anteriormente. Está todo identificado. Temos aqui, portanto, estes modelos que estão aqui são os modelos oficiais da norma. Onde temos o primeiro passo, que é a preparação, onde eu ponho toda a informação sobre o nome da empresa, o cliente, qual é o tipo de modelo, estão a ver? Qual é a peça que eu estou a tratar, o início do FMEA, portanto isto é a parte do intent, do timing, qual é a equipa, o número do FMEA, o responsável do processo, o nível de confidencialidade, portanto isto no fundo é o cabeçalho que está feito no passo 1. Quando entramos aqui depois no passo número 2, que era a parte da análise da estrutura, o que é que eu tenho? Eu tenho o meu elemento de foco, que neste caso eu pus aqui a operação 30, processo de prensagem de um rolamento sinterizado. Okay. Este elemento que está aqui tem como nível superior a linha de montagem, portanto faz parte de uma linha de montagem do motor, isto é uma das etapas, e agora os elementos que tem aqui têm um operador. Estes são os tais 4 M's que eu tenho que estar a verificar em cada uma das tarefas que estou a fazer. Okay. Mas,
para além do operador, existe também uma máquina. Portanto, a estrutura que faz parte deste processo de prensagem do rolamento tem um operador e tem uma máquina. Uma prensa, portanto, aqui esta informação está igual a esta e esta é igual a esta. Portanto, estamos a falar deste passo do processo, está inserido numa linha de montagem do nível superior e este passo do processo contempla uma pessoa e uma máquina. E isto é a minha fase 2, o meu passo 2. Olhando aqui mais para a frente, vamos para o passo 3 e o que é que eu tenho aqui no passo 3? O passo 3 é a análise da função. O que é que eu vou fazer então? Vou perceber esta é a etapa do processo que está aqui. Este processo de prensagem tem uma função. A função é pressionar o rolamento sinterizado para obter uma posição axial no alojamento do polo até a folga máxima para impressão. Ok? Portanto, a função desta etapa que está aqui é isto. É aquilo que ele faz fisicamente. Pressiona o rolamento até chegar a uma posição da folga máxima. O meu elemento, que é o operador, tem também uma função. O que é que o operador faz? O operador pressiona o botão da máquina para libertar o processo de prensagem quando o carregamento é concluído. É o que o operador tem que fazer em cada vez que está a fazer aquela função. Do mesmo modo, a máquina tem outra função. Portanto, reparem, estamos aqui na prensa, estamos a falar aqui da máquina. A máquina pressiona o rolamento sinterizado no assento do rolamento, no alojamento do polo até a posição estar alcançada. Portanto, estão a ver aqui temos funções diferentes, porque o meu M é diferente. Aqui está o operador tem esta função e a prensa tem esta função. Esta é a mesma, porque faz parte aqui do mesmo processo de prensagem. E agora aqui no efeito, temos que ver e temos que perceber qual é que é o efeito nas nossas instalações. Porque é que eu estou a fazer esta pressão do rolamento naquela folga? Para a seguir colocar o eixo do compartimento. No fundo é a tarefa seguinte que depende desta que eu estou a realizar, dentro das minhas instalações. Nas instalações de destino, é a quem eu envio o meu produto. Portanto, eu vou enviar. Qual é o produto que eu envio? O produto que eu envio é o motor elétrico. Ok? Eu estou a perguntar qual é a função deste motor elétrico no meu cliente a quem eu envio. O que é que o cliente faz? O cliente monta o motor elétrico na porta do veículo. Ok? Portanto, ele pega no meu motor e encaixa na porta do veículo do carro. E agora ponho aqui o utilizador final. Quem vai utilizar o veículo, para que é que precisa do meu motor? Precisa do motor para o vidro da janela subir e descer. Portanto, aqui tenho funções nas minhas instalações, nas instalações de destino e no utilizador final. Como podem calcular, aqui em baixo mantém-se o mesmo esquema, porque estamos a falar da mesma função e do mesmo produto. Só muda aqui é a função dos meus M's. Continuando por aqui, vamos agora ao passo 4, que são as falhas. Então, se eu tenho que pressionar o rolamento sinterizado para obter uma posição axial, ok? Modos de falha, esta posição axial não é atingida. Failure mode, isto é o meu modo de falha desta função que está aqui, que é o meu elemento de foco. Qual é que é o modo de falha, ou qual é que é a falha do meu operador? Se o operador pressiona o botão da máquina para libertar o processo de prensagem, quando o carregamento está concluído, como é que ele pode não cumprir aquilo se o operador inserir o rolamento sinterizado que não está na posição correta? Se ele fizer isto, não está ou pode não cumprir esta função que está aqui, que é o trabalho dele. Do mesmo modo, se eu olhar aqui para a máquina, se a máquina parar antes de chegar à posição final, também acontece este modo de falha. Também a posição que, reparem, isto é igual a esta, não é? Portanto, isto é uma causa para este modo de falha, esta é outra causa, mas já do operador para o mesmo modo de falha. E temos então agora aqui o efeito. O efeito tem que ser visto aonde?
como nós já tínhamos aqui esta parte relacionada com as nossas instalações de destino e uso final, e agora vou verificar qual é que é o efeito nas nossas instalações, ou seja, se esta posição axial do rolamento não for atingida, internamente tenho uma folga muito pequena para montar o eixo. O meu cliente, destino, se isto acontecer, a montagem do motor na porta do veículo tem que se fazer uma força de inserção adicional com possíveis danos. Portanto, isto é o efeito que esta montagem errada tem no meu cliente de destino. E o end user, que é o utilizador final, se isto acontecer, o motor fica mais comprimido dentro da estrutura da porta e ao fazer subir e descer o vidro, ele tem maior atrito e faz com que o vidro suba e deixe com uma velocidade inadequada. O maior destes três efeitos, que eu depois vou ver nas minhas tabelas de análise de severidade, há de entrar aqui como valor da severidade total. Portanto, como podem ver, cada um deles pode ter uma severidade diferente. O valor que entra aqui é o maior destes três. Continuando aqui então, vamos para o meu passo 5, que é a análise de risco. E agora aqui o que é que eu faço? Muito simplesmente tenho que olhar para o meu risco e tenho que perceber quais são os controles de prevenção atuais que eu tenho. E agora reparem, controles de prevenção atuais da FC, da Failure Cause. A Failure Cause é isto. Como é que eu previno que o operador insira o rolamento sintonizado que não está na posição correta? Não é como é que eu previno que isto aconteça. Ok? É da causa. E aqui ponho não há nenhum controle. Se não há nenhum controle, a ocorrência é 10. Se eu não tenho maneira de controlar, de prevenir isto, estou a assumir que acontece muitas vezes. Tenho que pôr aqui um 10. Do mesmo modo, se eu olhar agora aqui para esta máquina, não é? Portanto, este aqui é que é a causa. Se a máquina parar antes de chegar à posição final, origina que esta posição não é atingida. Eu vou perguntar como é que eu previno que isto aconteça. Como é que eu faço esta prevenção? No meu setup tenho um ajuste de força de acordo com a folha de registro. Antes de iniciar o processo de pressão da máquina, tenho de ajustar a força de acordo com determinada instrução de trabalho, com determinado registro. E tenho aqui um 5, que é a pontuação tabelada para aquele tipo de controle de prevenção. Então, temos aqui, reparem, para isto estes valores 10 e 5 são diferentes, porque o quê? Porque isto é diferente. Eu não estou a analisar o modo de falha, mas sim estou a analisar, está bem? Eu não estou a analisar isto. Se eu estivesse a analisar isto, este valor era igual. E isto, como vocês veem, é o modo de falha. Eu estou a analisar a causa, e como a causa é diferente, tem pontuações diferentes. Para terminar aqui então, temos a parte toda da detecção. E agora aqui, como está bem indicado, a detecção é do FC, da Failure Cause, ou do FM, do Failure Mode. Portanto, agora vou olhar para estas duas. Como é que eu deteto que a posição axial do rolamento não foi atingida, ou como é que eu deteto que o operador inseriu o rolamento que não estava na posição correta. E agora ponho aqui, óbvio, o que é que eu estou a fazer atualmente? Tenho aqui uma inspeção a 100%, inspeção visual do medidor da folga, axial do rolamento. No fundo, escrevo aqui qual é que é o tipo de controle que eu estou a fazer. Tanto da causa como do modo de falha. Ok? Portanto, escrevo aqui as duas e depois vou pontuar, vou à minha tabela de detecção e vou pontuar de acordo com o descritivo que eu fiz aqui da minha tabela. Se repararem aqui, temos um 8, um 10 e um 4. Se eu for aqui à minha tabela que vos mostrei anteriormente, não, aqui não tem 8. Não consigo estar a mostrar aqui, mas se eu for àquela tabela, eu iria ver que iria ser um H. Okay? Do mesmo modo, se eu fosse fazer aqui esta análise, como é que eu deteto, mais uma vez estamos na detecção, como é que eu deteto
a minha causa ou o meu modo de falha, eu escrevo aqui o controle a 100% da curva de performance do motor de acordo com a especificação tal, tal, tal e tal. Portanto, se eu estou a controlar a minha curva, ok? Não estou a controlar esta posição. Estou a controlar a máquina. Está bem? Portanto, se eu controlo a minha máquina, estou a controlar a máquina, é a causa. Okay? Portanto, aqui temos um caso onde em cima estou a controlar o modo de falha, que é esta posição axial, e em baixo estou a controlar uma das causas, que é esta máquina, que é este ajuste de força. Como é que eu controlo que esta máquina para antes de chegar? Vou monitorizando a curva da performance do motor e se ela não chega lá, ok, quer dizer que está a haver uma situação que pode provocar um modo de falha, mas estou a controlar a máquina. Como está aqui a dizer, controla 100% da curva, não é do produto. Ok, está a origem 1M, consultando as tabelas. Depois tenho aqui uma coluna dedicada às características especiais, para saber se há ou não uma característica especial, se há ou não uma obrigatoriedade de controle no meu plano de controle. Um filtro opcional e depois temos aqui a parte toda onde eu vou implementar quais são as ações de prevenção, as de detecção, o responsável, a data de conclusão, o objetiva, qual é o status atual daquela ação, só algum indicador que eu consiga estar a ver para verificar qual é que tem sido o evoluir daquele tipo de modo de falha e qual é que é a data real em que o produto foi encerrado, em que esta ação foi encerrada. Vou verificar a nova severidade da ocorrência e detecção e tenho de novo aqui o meu novo AP para saber se melhorou de um H para um M ou para aquilo que é que seja. Tenho aqui este preenchido com alguns exemplos. Né? A prensa, aqui na parte toda da prevenção, eu posso dizer que a prensa foi selecionada com sensor de controle da produção. Há um sensor de controle da produção que previne que aquilo aconteça. Nas ações de detecção, eu estou a monitorizar a força, portanto estou a detectar do mesmo modo a força que está a ser feita, que é aquilo que já existia anteriormente, portanto por isso é que, reparem bem, aqui é um 2 e mantém-se no 2. A única coisa que varia é a parte toda da prevenção. Okay, tenho o sensor de controle da posição aqui na prevenção, que vai diminuir a ocorrência de um 5 para um 3. Nunca se esqueçam que a ocorrência é sempre o único fator aqui que é preditivo. Eu estou a assumir que ao implementar este tipo de ação vou ter este tipo de diminuição da ocorrência e vou ter que estar a monitorizar então para verificar se realmente a ocorrência chegou ao valor que eu queria. E determino aqui o meu L, o meu H ou o M, que se for aquilo que eu estava a pensar que fosse com as minhas ações, neste caso passou para um L, prioridade baixa, passariam outros então para os Hs ou estariam outros ainda nos Hs para eu realizar as minhas ações. Okay? E entraríamos assim nesse ciclo de melhoria contínua de todos os meus processos. Espero que tenhas esclarecido algumas dúvidas sobre o preenchimento deste novo formato e vemos em breve numa próxima oportunidade. Muito obrigado e bom dia.